Toledo, essa semana o Donald Trump fez uma declaração na qual ele disse que defendia que os Estados Unidos ocupassem Gaza, que os palestinos deixassem suas casas e a região, e os Estados Unidos fizessem a reconstrução de uma, como ele mesmo definiu, Riviera no Oriente Médio. Não seria nem reconstrução, né? Seria a construção. A reconstrução de Gaza, mas a construção de uma Riviera. Mas não para os palestinos. Não para os palestinos que forçosamente deveriam ter que sair de lá para viver em outros lugares. Assim, até eu mesma achei que era meme quando ele falou que estava sugerindo que Gaza virasse uma Riviera. Então, fica muito difícil o resto do mundo falar de outro assunto. Essa é a tática do Trump, né? Ele consegue impor a agenda, impor o assunto sobre o qual nós vamos falar. E ele faz isso melhor do que qualquer outro presidente americano, melhor que o Barack Obama. Bom, Biden não vou nem mencionar, né? Ele faz isso com pelo menos dois objetivos que são diferentes, mas complementares. Ao falar colocar em discussão o indiscutível, porque é indiscutível você avaliar a hipótese de pegar 2 milhões de pessoas que moram numa região onde historicamente é ancestral para elas e expulsá-las de lá, simplesmente para você fazer um parque de diversões. É o que o secretário-geral da ONU chamou de limpeza étnica. É uma limpeza étnica, não tem outra expressão para falar isso, né? Então, assim, isso é indiscutível, não tem discussão, de verdade. Mas ele fez entrar na discussão. Ao, aspas, normalizar o indiscutível, o impensável, o inaceitável, você já começa a ter matérias da imprensa, incrivelmente no New York Times, discutindo aspectos técnicos da ideia do Trump, como se fosse o caso de discutir aspectos técnicos de uma coisa que é impensável. É uma coisa você discutir, não, mas vamos matar todo mundo, que técnicas nós vamos usar? É ridículo, não faz sentido, entendeu? Então, ele consegue fazer as pessoas começarem a discutir o que é indiscutível, né? Que não tem discussão, que não deveria haver discussão a respeito. E é um pouco traiçoeiro, tricky, porque se você não rebate, no caso do Lula, que deu entrevista no dia que ele falou isso, horas depois ou no dia seguinte, você também pode passar como leniente, omisso, diante de um absurdo. Sim, é complicado. Por isso que você tem que... A resposta é isso, não tem uma fórmula pronta, mas a resposta tem que ser alguma coisa assim. Isso não está em discussão, não será discutido, é um absurdo. Agora, vamos discutir o desmonte da máquina do governo americano que o Trump está fazendo. Que é o segundo objetivo dessa estratégia que ele usa, né? Ele faz... E é engraçado, porque a sua fonte, que foi assessor do Trump no primeiro mandato, disse isso lá em 2019. Ele está falando do Steve Bannon. Steve Bannon deu uma entrevista em 2019, que o Ezra Klein, colunista do New York Times, rememorou essa semana, em que ele dizia exatamente o que o Trump está fazendo 5 anos atrás, 6 anos atrás, com as mesmas expressões. Quer dizer, é um manual, isso está escrito, não é uma coisa improvisada. O Trump, ele tem cara de idiota, tem jeito de idiota, mas ele é um excelente comunicador, ele consegue se fazer entender por todo mundo e ele consegue dominar a pauta e ele segue uma estratégia. Pode ser que não tenha sido ele que fez a estratégia, acho até que não foi. Mas ele segue, e ao seguir a estratégia, ele consegue alcançar os seus objetivos. Então, em vez da gente falar sobre o desmonte da CIA, sobre a perseguição aos agentes do FBI que investigaram os caras que mataram policiais na invasão do Congresso em janeiro, logo após a derrota do Trump, em vez de a gente estar discutindo o que realmente importa, né, o fim da USAID, que distribui milhões de dólares para coisas que são beneméritas no mundo inteiro, em vez de a gente discutir a saída dele da OMS, enfim, em vez de estar discutindo realmente coisas que importam, você perde tempo e foco discutindo o que não é para discutir. Então a tática funciona. E ela funcionou já no antigo governo, no primeiro mandato do Trump, só que dessa vez eles elevaram isso a 1/10 potência, porque aquela ideia de você inundar o noticiário com milhares de coisas ao mesmo tempo, nas palavras do Steve Bannon, é uma tática. Você faz isso porque a imprensa, segundo ele, é preguiçosa, ela só é capaz de tratar de um assunto por vez, então você trata de um assunto e não trata de outros 40 que você
colocou em pauta ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo. Então, ele está desmontando a máquina do governo americano, está perseguindo o funcionário público, criou plano de demissão voluntária, meio e ameaçador, do tipo, você se demite, ou você vai ser demitido, melhor então você se demitir. Está intimidando todo mundo que poderia ir contra ele e não tem oposição, né? Os Estados Unidos sumiu. Hoje tem um podcast cujo título é Onde estão os democratas? Porque a oposição sumiu nos Estados Unidos, a mídia está, como eu volto a dizer, os repórteres continuam fazendo seus trabalhos, mas os editores estão fazendo um trabalho porco, títulos completamente anódinos, com uma ou outra exceção, e o empresariado, principalmente a indústria de tecnologia, caiu de joelhos. Essa estratégia diversionista, vamos chamar assim, né, de mudar de assunto e com assuntos tão absurdos que controlam, dominam, ele já usava no primeiro mandato e o Bolsonaro, bem ou mal, replicou isso aqui. Acho que talvez a grande diferença seja o cenário em que isso está se dando, né? Um cenário já muito mais desmobilizado do que no primeiro mandato. Exatamente. No primeiro mandato a imprensa era muito mais reativa, no bom sentido de mostrar os absurdos e tratar os absurdos como absurdos e dar o destaque necessário para as coisas e dar um nome, chamar as coisas pelo nome certo, do que agora, quando é muito mais grave o que ele está fazendo, né? Então, você tem um descompasso entre as atitudes, que são muito piores, e a reação, que é muito menor, né? Isso dentro dos Estados Unidos. Agora, fora, eu tenho minhas dúvidas se essa tática vai dar certo. Por quê? Como é que o Canadá e o México, por exemplo, reagiram à ameaça de taxação dos seus produtos exportados para os Estados Unidos? Ameaçando taxar. Ameaçando taxar e falando assim, não, Trump, você é o máximo, vamos conversar. Dá certo. Eles já perceberam que puxar o saco do Trump funciona. E no fim o cara não taxou. Então fala baixo para o Trump ouvir. Não, mas o ego dele é muito maior do que isso. E já a China, que teve a taxação efetiva, ela está fazendo o quê? O Xi Jinping esperou passar o ano lunar, né? O novo ano lunar, o novo ano chinês, e começou a receber um monte de chefe de Estado lá em Pequim para fazer tratados bilaterais e intensificar o comércio com outros países. A União Europeia já mandou recados claros, falou, olha, vou retaliar não só o governo americano, vou retaliar as empresas americanas, principalmente as empresas de tecnologia. Então, algumas empresas, como por exemplo, até do Elon Musk, já perdeu um contrato com o Canadá, milionário. A África do Sul já cancelou uma licitação que ia fazer, que podia usar os serviços dele, não vai mais. Então, do ponto de vista da política externa, que ele jogou fora a cenoura e está só com o porrete, eu tenho dúvidas se essa política de intimidação vai de fato funcionar. Ele arrota, né, que grandes coisas, vou tomar o Canal do Panamá, vou invadir a Groenlândia, vou anexar o Canadá como 51º estado americano, vou fazer uma Riviera em Gaza, e no final não fala nada disso, é só blá blá blá, toma conta do noticiário, mas do ponto de vista efetivo, eu tenho dúvidas se vai funcionar. Se não vai só levar os Estados Unidos a perder mais rapidamente a proeminência para outros países, especialmente para a China. Isso que não faz nenhum mês que ele tomou posse. Vamos ver o que vem por aí. É isso aí. Agora, aquilo que você falou uma coisa importante. Esse modelo de comunicação do Trump, ele é exportado, até porque o Steve Bannon tem uma rede, né? Você podia até explicar como é que funciona essa rede internacional que tem representantes no Brasil, né? Desde o primeiro mandato, depois, durante a campanha em 18, que elegeu o Bolsonaro, e depois ele toma posse, o Bannon estabelece contatos em países que ele localiza que são férteis para os propósitos políticos dele. No caso do Brasil, Eduardo Bolsonaro se tornou o grande representante do movimento e continua sendo até hoje, e eles fazem aquele CEPAC, né, aquela conferência de conservadores que acontecia nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro trouxe aqui para o Brasil também, e acontece em vários lugares do mundo, é justamente o intercâmbio de políticos com tais afinidades, né? Então não é uma coisa que ele olhe só para dentro dos Estados Unidos para a política doméstica. Inclusive, o Musk tem feito seguidas declarações em relação à Alemanha e, em particular, a AfD, né, o partido de extrema-direita que cresce na Alemanha, eleição depois de eleição. Elon Musk está dando
apoios contundentes a esse partido lá. E isso não é nem um pouco coincidência, sobretudo com os gestos que ele gosta de fazer. Gestos de inspiração nazista.